Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a teu nome, Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus, na Epístola do Apóstolo São Paulo, escrito aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 18 a seguir. Aos Romanos 8, versículo 18. Por favor, irmãos, vamos ficar todos de pé para ouvir a leitura da palavra. Ao término da recuperação. Por favor. Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, no versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que antes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar-se. A hora já se foi, mas é por um motivo injusto, um dia especial, mas também não vai se estender muito. O apóstolo São Paulo escrevia falando ao povo de Roma, irmãos, preocupando-se que naquele momento, no início da disseminação da pregação do Evangelho de Cristo, e que, portanto, também naquele mesmo momento iniciavam-se as perseguições contra os cristãos, ele preocupava-se com que o povo não esmorecesse na fé, não deixasse de crer no Senhor, não deixasse de acreditar naquilo que estava sendo proposto a eles. Outros sim, que se firmassem na fé, na esperança, que se firmassem na alegria de espírito, para que em tudo a palavra fosse guardada dentro dos seus corações. Então, ele preocupava-se que a sua mensagem chegasse até eles de maneira a tocar os seus corações e que eles crescem que o que quer que seja que estivessem passando não era nada comparado com a glória que estava preparada para eles. E logo em seguida precisou falar de fé, porque quando alguém te diz, olha, vai acontecer uma coisa boa na sua vida, vai acontecer isso ou aquilo, é preciso crer, porque a própria palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E nós devemos lembrar que o apóstolo São Paulo falava essas coisas, não no ato do seu conforto, tampouco da sua largueza de espírito ou de vida material, sempre no aperto, sempre em privações, sempre em perseguições. Incitava as pessoas
Uma fé que só Deus sabe como estava dentro do seu coração. Só Deus conhecia o coração do homem, é só Deus que conhece. Às vezes, irmãos, nós tentamos imprimir nas pessoas algo que nem nós mesmos temos. Uma mãe tenta animar um filho, um pai, uma filha, ou enfim, um amigo, um irmão de igreja, sendo que nós mesmos, dentro de nós, estamos precisando de apoio. E essa noite, Deus está enviando a sua palavra para dizer a toda a sua igreja: eu quero abraçar a tua alma. Eu quero te mostrar, glória ao Senhor, que o que quero que seja, que você está passando, não é nada perto da glória que vai se revelar na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Porque Deus, irmão, Ele não manda a palavra é um espírito vivo. A palavra não é atrelada e é largada ao erro, é largada à sorte. Não. O Senhor diz que Ele manda a sua palavra e vela por cumprir a palavra. Ele cria os caminhos, Ele mexe o que for preciso, Ele abre o que for preciso, Ele fecha o que for preciso, para que a palavra chegue onde tem que chegar. Irmão, o que Deus te prometeu vai chegar na tua mão. Glória ao nome do Senhor, porque a palavra te promete, vai chegar na tua mão. Paulo terminou seus dias numa masmorra romana, com frio, doente, não se sabe ao certo, o costume da época, tudo indica que ele foi morto degolado, vivo, teve seu pescoço cortado, a cabeça arrancada, mas em todo tempo lembrava do Senhor. Quando ele mandou saudação ao povo de Filipos, no final da carta ele vai escrever, no finalzinho o manda escrever, ele diz: os santos que estão comigo vos saúdam, principalmente os que são da casa de César. Olha, irmão, a casa de César não tinha cristão. Glória ao nome do Senhor. Mas de dentro da prisão, de certo, glória ao nome do Senhor. Ia trocando as guardas, e alguém que levava comida, e alguém, enfim, que levava água, e a primeira oportunidade que ele tinha, falava de Jesus Cristo aquelas almas. Ele preso na masmorra, e alguém do lado de lá recebia o anúncio da graça de Deus. Irmão, quando você está passando no engenho, você é igual cana. Quanto mais espreme, mais doce sai o teu caldo. Dá glória a Deus essa noite, porque deserto não mata crente, prisão não mata crente, calúnia não mata crente. Deus é contigo. Veja, irmão, que mais você não tinha que se preocupar, senão com a sua subsistência, senão com uma maneira de fugir de lá, mas ele sabia que onde ele estava era a permissão de Deus. Se ele estava em Malta, se ele estava em Roma, se ele estava em Filipe, se ele estava em qualquer outro lugar, irmão, na Grécia ou qualquer outro lugar, bendito seja o nome do Senhor. Ele sabia que ele era um missionário, ele sabia que ele tinha uma missão a cumprir. Irmão, se é vaso de Deus, dá glória a Deus, e vaso é sempre vaso. Se tiver no lixo é vaso, se tiver na lama é vaso, se tiver na estante é vaso, se tiver no altar é vaso, se tiver cheio é vaso, se tiver vazio é vaso. Seja você da maneira que estiver, você é vaso, irmão. E vaso vai ser sempre vaso. Creia, irmão. O Senhor vai encher teu vaso essa noite da palavra. Quando você passar pelas suas prisões, você vai lembrar: Senhor, eu caí nessa prisão por permissão tua, mas eu sei que tu vai me tirar daqui. Eu caí nesse deserto por permissão tua, mas eu sei que tu vai me tirar daqui. Senhor, eu caí nesse calabouço por permissão tua, mas eu sei que tu vai me tirar daqui. Irmão, Senhor, manda anunciar essa noite: hoje acaba o exílio de alguém que está aqui. Hoje acaba a tua prisão. Diz que eu vou te anunciar coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas que vêm direto do reino de Deus para a tua vida. E Daniel, Salamaia, Alamaia, glória ao nome do Senhor. Hoje Deus vai te reformular por essa palavra. Hoje Deus vai te reprogramar por essa palavra. Não vai mexer
ir no passado, nem relembrar das coisas antigas. Eis que o teu Deus fez nova todas as coisas. Dá para dar glória a Deus aí, meu irmão? Dá para dar glória a Deus, minha irmã? O Senhor está fazendo novas todas as coisas na tua vida. O Senhor está reconstruindo a tua história. O Senhor está reprogramando a tua mente, que só se apega na desgraça, que só se apega nas derrotas, que só se apega nas palavras ruins que te disseram. Hoje o Senhor te diz: lembra-te da minha palavra. O que eu vou fazer na tua vida é tão maravilhoso que vai fazer você esquecer o que passou, meu irmão. Será, irmão, que Paulo não sabia o que esperava ele? Uma hora tem que descer da cidade carregado num cesto, outra hora escondido. No começo, os próprios discípulos não confiaram nele. Eles não acham que quando o Senhor encontrou com ele no caminho de Damasco, que aconteceu tudo aquilo, ele ficou cego, depois foi Ananias, não foi Ananias que foi orar por ele, e o Senhor tirou aquelas escamas dos seus olhos, e ficou tudo bonito, tudo jóia? Foi mais 7 anos lá fora da Arábia, lá sofrendo. Estudar a palavra é bom, ele já era doutor da lei, mas ele precisava viver a palavra. Ele precisava ter as marcas da palavra, ele precisava ter exemplo. O homem, irmão, se mergulhou tanto, aprofundou-se tanto nas coisas de Deus, que ele chegou até a ousadia de espírito de dizer: sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Glória ao Senhor, glória ao nome do Senhor. Não era, irmãos, presunção, não era soberba, era ousadia de espírito, era fé viva, pura, verdadeira, de alguém que carregava em si as marcas de Cristo. O ancião rico, quando chamou o Senhor de bom, o Senhor disse: por que me chamas bom? Se não é Deus, bom é Deus. O que farei, bom mestre? Para herdar a vida eterna, honra teu pai e a tua mãe, dá os teus dízimos, enfim, faz tudo o que é direito da palavra. Essas coisas eu tenho feito. E o Senhor disse: então vende tudo o que tens e dá aos pobres e segue-me. Aí o coração dele entristeceu. Irmão, Paulo era doutor na lei, ele era rico, ele tinha tudo e mais um pouco, mas ele conheceu uma riqueza que não é subjetiva. Ele conheceu uma riqueza que não é tangível, ele conheceu uma riqueza que ainda não tem cor, não tem forma, que ele só viu em forma de um resplendor de luz. Irmãos amados, o dinheiro é substituível por qualquer coisa, irmão, e o fogo queima, mas o que está dentro do teu coração, quanto mais perto do fogo, melhor fica. Em nome de Jesus, receba a virtude dessa palavra, pode virar o mundo de ponta cabeça. Eu sou teu Deus. Quando a pessoa é cheia de Deus, ela abre mão de tudo, Rogerinho. Mateus era corrupto. Como aquele Zaqueu publicano, lutou a vida inteira para ter dinheiro, mas não conseguiu ficar 10 centímetros maior, era pequenininho. Subiram uma figueira barra para ver o Senhor passar. Para quê? Não sei. Mas ficou lá vendo o Senhor passar. E o Senhor olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. Será que nós estamos preparados para receber algum Zaqueu aqui em Votorantim, irmão Rogério? Será que esse irmão abraçar um músico, um organista, um irmão, uma irmã que na nossa convenção parece não estar certo, nós vamos murmurar como os fariseus faziam, entrar para ser hóspede de um homem pecador? Zaqueu, quando viu aquilo, tudo que ele lutou a vida inteira para ter, ele abriu mão na hora: Senhor, eis que nós pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu já restituo agora, quadruplicadamente. Dinheiro é lixo perto da presença do meu Deus. Irmão, receba a glória dessa palavra. Alamaia, eu sou teu pastor e nada te faltará. O que precisa fazer na tua vida, eu vou fazer. Se precisar enfiar o braço na goela de Satanás, eu vou fazer. Mas a minha palavra vai cumprir na tua vida. Ele sabia que ia ser morto, mas não é bobo. Ele sabia que ia ser morto. Então ele fazia as coisas com muita pressa, com muita praticidade. Pedro era mais enrolado, era mais preso nas convenções, do lado das leis. É só lembrar da circuncisão e da circuncisão. Mas que ele saiu na mão. Paulo fervia viajar, Pedro circuncidava os meninos. Quando ele chegava, aquele tempo quente. Mas não combinava, cara, que não ia circuncidar os meninos. Ah, você não estava aqui? E Paulo cantava, irmão. E Paulo era muito prático. Quando Cristo nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Eu sei ter dinheiro, sei passar fome, em todas as coisas estou instruído, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, vão te matar numa masmorra romana. Tenho
pois, por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Corta a cabeça, mas não corta a minha alma. Paulo, como é que você vai fazer essa viagem missionária? Eis que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O navio naufraga, ele não morre afogado. Vem a serpente, morde a sua mão e não mata ele. Dá para você dar glória a Deus. Você passa no fogo, mas ele não te mata. Glória em nome do Senhor. Pega o teu par de asa e sai voando daqui. É Deus nesse lugar. Canta a baixa, a ilha, ela maia, o nome do Senhor. Arreta, demônio, na vida dessa igreja. Vai para Satanás, em nome de Jesus. Sai do meio do povo de Deus. Aqui não tem fiscal, aqui não tem juiz. Aqui só tem ovelhinha no rebanho do Senhor. Ovelhinha se protege, ovelhinha se ajuda, ovelhinha se aquece com amor. Paulo morreu, mas a história dele é viva. E ainda hoje produz em nós esses frutos de glória que ele falava: escolha, predestinação, justificação, glorificação, ser escolhido de Deus. Só quem crê que é escolhido de Deus, dá glória a Deus, pelo amor de Deus, irmão. Mas pelo menos vale a pena você ter vindo aqui essa noite. Ser escolhido de Deus, dá glória a Deus. Dá uma putina no Satanás essa noite. Que disseram que você não vai para o céu, que disseram que você é pecador, que disseram que você não presta. Ouvimos aqui que Deus deu ao seu servo. Ainda vim no carro sem falar uma palavra. Ouvimos os meninos conversando sobre o assunto da Bíblia e o coração fervendo, é verdade. Nós somos salvos pela graça, nós não somos salvos por obra, nós não somos salvos por merecimento. A graça de Deus está sobre a tua vida. Não precisa ser presunçoso, mas você precisa ser um crente ousado. Bate no teu peito essa noite e fala: eu creio na minha salvação. Eu creio na minha salvação. Eu sei o Deus a quem eu tenho servido. Eu não sirvo a CCA, eu não sirvo o irmão Rogério, irmão Bertinho. Eu sirvo a Deus. E como eu aqui, eu estou aqui um pouco de tempo, porque a minha casa é lá em cima, é lá na glória. Eu sou peregrino em terra estranha. Irmão, o Senhor manda te dizer: eu estou mexendo no céu, na terra e no inferno por causa da tua oração. Foi visitar Salomão, as cortinas do palácio tinham símbolos de tonalidade diferente e as janelas eram feitas de maneira que o vento entrasse, rondasse o salão e saísse. Em cada forjada de vento, cada soprado de vento que passava no palácio, ouvia-se uma melodia. Esse altar está ungido com fogo do Espírito Santo. Tem uma glória aqui em cima, irmão, que vai te pegar embaixo agora, diz o Senhor. Cada vez que o vento soprava, tocava uma melodia diferente. Na medida que ele ia passando, o sino ia tocando, mas o vento nunca vem com a mesma força. Então era o dia inteiro uma melodia nova, que nunca mais voltaria a ser tocada, porque nunca mais o vento sopraria da mesma maneira. Da glória a Deus, eu vou renovar a canção da tua vida todos os dias. Eu vou renovar o teu motivo para a glória a Deus todos os dias. E aquele que vier te examinar com algum espírito será liberto pelo que tem em você de Deus. Foi o que aconteceu com ela, não foi? A palavra diz que quando ela viu tudo aquilo, não houve mais o espírito dela. Aí na live, olhando, sondando, despirotando, o Senhor vai tirar de você esse espírito também de observação e vai fazer de você um participante da glória de Deus. Irmão, eu espero de verdade que vocês estejam crendo nessa palavra, porque hoje é festa e toda festa que a gente vai, o dono dá uma lembrancinha, não dá, irmão? Eu tenho alguns carudos que ainda levam para casa um pedaço de bolo, pois hoje Deus se diz: seja um desse, leva um pedação desse bolo para tua casa. E se você crê de coração, você sai daqui falando em língua, você sai daqui profetizando, você sai daqui expulsando o demônio. Irmão, a nossa congregação em Alphaville, para o povo no começo dar glória a Deus, nós temos que dar um tiro na igreja. É
Era uma guerra. Aquela turma chegava com aquele carrão e entrando dentro da igreja, parece que estava chegando no Guatemi, no shopping Cangoé. Pelo amor de Deus, senhor, dá glória a Deus. Que glória a Deus, era celular comendo sordo. E vai. Vira e mexe, irmão. Passa uma glória na igreja. Sai uma meia dúzia marchando no corredor. Aqueles ricão, com aqueles ouros, tudo balangando e nós dando glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. E o Senhor diz a todos nós: eu vou fazer desse povo uma geração de profeta na minha obra. Recebe, irmão, em nome de Jesus. Porque Deus deu ao seu servo o que o anjo não pegou com a mão, passou na boca de Isaías. E o Senhor te diz: eu vou passar na tua boca uma apenas viva agora, uma brasa viva agora. Vou te ungir com uma força nova, vou ungir os meus servos com uma força nova. O tempo da sequidão acabou. Pode olhar para o céu, vem vindo chuva na minha obra, vem vindo chuva para o meu povo. É tempo de colheita, é tempo de encher o olho, é tempo de encher o cesto da glória a Deus. Paulo pregando uma glória que ele não viu. Ninguém viu no céu ainda. Está dormindo, mas esperando. Mas ver dele ele não viu, não. Tinha que ter muita fé. Tinha que se doar muito por uma missão. Acreditar muito naquilo que ele estava falando. Irmão, não deixa esse espírito pegar você, não. Porque na primeira coisa que você é contrariado, vou sair da igreja. Toma um tipo. Seja homem. Seja mulher de Deus. Não, pode pegar fogo na caixa d'água. Eu não estou aqui servindo homem, eu estou aqui servindo a Deus. Não nasceu demônio para me tirar daqui ainda. Honra o teu Deus, o Senhor te diz: eu estou te dando uma armadura nova. Estou te dando uma unção nova. Você não é vaso? Seja cheio do meu Espírito Santo. Você não é vaso, minha serva? Seja cheio do meu Espírito Santo. Você entrou aqui essa noite presa por um fio de linha. Você falou: Senhor, eu não dou conta mais. Claro que você dá conta. Eu sou a tua condição. Eu sou o teu Deus. Quando o mundo te virar as costas, eu continuarei sendo o teu Deus. Glória ao nome do Senhor. Quando você tinha tudo, os teus amigos estavam em volta de você. E hoje você não tem nada. Você descobriu que eles não eram amigos, era uma meia dúzia de colega. Mas o teu amigo verdadeiro fala contigo essa noite: eu te amei antes de você me amar. Eu te amei antes de você me conhecer. Eu te amei quando você deixou de crer na minha palavra. Quando você vou pegar o que Deus está falando, não tem perigo. Eu te amei mais do que quando você acreditou mais na palavra do ancião do que na minha. Quando o ancião te disse que não dava mais, você acreditou e largou tudo. E quando você caiu no mundo, e quando você foi para as baladas, e quando você foi para os botecos, e para outros lugares que não é digno de falar aqui, eu continuei te amando. Deus não tem orgulho, Deus tem amor. Quando o pai fala: se você fizer isso, você não é mais meu filho. Pensa se Deus te fizesse isso. E quando vou pegar aqui, não tem perigo. E quando você aparece aqui com essa cara lambida, ele continua te amando. Faz cara de paisagem, faz cara de demência, faz de conta que não aconteceu nada na tua vida, e ele te abraça, porque é maior do que a razão é o amor de Deus, irmão. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Glória ao nome do Senhor. O juízo é duro, a misericórdia é flexível. E essa noite a misericórdia triunfa sobre o juízo na tua vida. Qual é o juízo? É a doutrina da igreja. Qual é o juízo? É a lei. E os meninos ainda vinham falando no carro: a lei foi impotente para salvar, mas a graça sem dureza, fardo leve, jugo suave. Quantos devem ter dito: isso é uma bagunça? A pecadora que veio ungir os pés do Senhor, hein? Esse irmão ali desconfiado, se ele soubesse quem é essa aí. Só que esqueceu que o Senhor lê pensamento. O que você está razoando aí, irmão? Quando eu cheguei na tua casa, não me desse o ósculo. Sentei aqui, não me desse água para os pés e nem água para beber. E essa mulher com as suas lágrimas está lavando meus pés. E com os seus cabelos está enxugando. E era pecador. E a outra do poço de Jacó? Não tem mais
marido, não tem medo que você tem também, mas eu tinha uns par de marido. Glória ao nome do Senhor. E adúltera, que não tem pecado, atira a primeira pedra. E ela foi todo mundo embora, que todo mundo deve alguma coisa. Cadê teus acusadores, mulher? Foram embora, Senhor. Se ninguém te acusa, ninguém. Vai e não peques mais. Será que tem misericórdia de Deus na tua vida, meu irmão? Será que você não acha que você está aqui por muita misericórdia? Não, irmão? Hein, minha irmã? Você não acha que é por muita misericórdia que você está aqui? E você acha mesmo que Deus vai te resgatar de onde te tirou para te colocar aqui, para agora te pôr no inferno? É daqui para a glória eterna. E muitos podem pregar por aí. Você não quer, vai embora, Deus põe 10 no teu lugar. Isso é mentira do Satanás, irmão. O Senhor te diz essa noite, não vai embora não. Eu vou pôr mais 9 do teu lado, para a glória de Deus comigo. Glória ao nome do Senhor. Ah, eu te banho numa sepultura, mas não perco a tua alma pro diabo. Ei, que Deusinho mequetrefe que estão pregando aí, irmão. Que tem que matar uma alma, porque senão o diabo vai nos arrebatar. Para trás de nós, Satanás. Receba a vida no nome de Jesus. Mas ele vence o inferno e a morte e mata o crente para não perder para o pecado, irmão. Deus mata o pecado e deixa o crente vivo. Dá glória a Deus. Reino glória, irmão. Estão acabando com o evangelho. Estão desgraçando o reino de Deus. Eu sou teu Deus. Não nasceu demônio para te tirar da minha mão. Dá para crer na palavra, irmão? Vamos embora para casa bem contentinho. Larga uma das coisas dessa vida. Abraça o Senhor, abraça na palavra. Seja feliz, sirva a Deus. Enquanto a banda passa os cães lá. Aí vai grande os pecadores. Aí vai grande os desviados. Joia, beleza. O que importa é o que cala aqui no meu coração, demônio. O que importa é o que eu sinto aqui. Vai falando, vai latindo aí. Eu vou dando glória a Deus aqui. E o Senhor tem uma pergunta para esse povo que está aqui. Eu posso contar contigo para minha obra? Eu ando a festa. Mas quando for sábado é culto da Irmandade aqui. Quando for quarta-feira é culto da Irmandade aqui. Falta 2.000 e pouco para pagar de despesa. Tem aluguel para pagar. Tem gente para perdoar. Tem visita para fazer. Agora tudo é alegria. Eu quero saber de amanhã para frente. Posso contar contigo? Responde para o teu Deus. Não responde para esse tonto aqui não. Responde para esse santo aqui, ó. Que o nome dele está acima de todo nome. Posso contar contigo? Vocês querem que Deus vai fazer uma libertação de hoje, Martinho? Espírito do mimimi, sai da minha igreja no nome de Jesus Cristo. Espírito do dodóizinho, sai da minha igreja no nome de Jesus Cristo. Espírito do tititi, sai da igreja em nome de Jesus Cristo. Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da unção de Deus. Você passar no boteco e ver teu irmão caindo de bêbado, não liga para o senhor não. Cata ele e cuida dele. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. O que Tiago escreveu na Epístola Universal dele, no capítulo 5? Irmão, se alguém entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Alguém dentre vós, não é criatura não, não é ímpio, não é crente, daqui de dentro. Sai daqui, vai para a gandaia, sai daqui, vai para a pingaiada, sai daqui, vai para o chão. É do nosso meio. Quando você achar um desse, cuida dele. Esse é o motivo de nós estarmos aqui. Para ser matador, não precisava abrir outra igreja. Já tem um que faz bem esse trabalho. Receba essa palavra. Receba esse chacoalhão de Deus da tua vida. É mesmo que o adversário está te mostrando a foice lá na frente, falando, passa aqui para você ver o que eu faço com você. Senhor te dizer, não sabe de nada. Eu estou te dando um par de asa, você vai voar por cima dele. Capeta é serpente, serpente não voa. Você é anjo, irmão, você voa, dá glória a Deus. Rodrigo, puseram teu nome na macumba, puseram esse nome aqui, lá no céu você vai ter outro nome, dá glória a Deus. Novo céu, novo nome, nova terra, daqui nem o nome você vai levar. Fique em paz, meu servo. Essa semana eu vi essa cidade de ponta cabeça por causa da tua. Robertinho, irmão de Sorocaba, vou pregar sem medo de errar. Avisa a Irmandade aí no Santa Rosa, a minha bênção está chegando nessa construção. Alamaia, Pia, Lamanança, Alamaia. Avisa o povo de Deus encarregados da orquestra que é tempo de dispensação, é tempo de glória, é tempo de derramamento, irmão.
animados por essa boa palavra, sigamos o nosso destino em paz. Está inaugurada essa congregação no nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor disse que a porta que Ele abre, ninguém fecha. A que Ele fecha, ninguém abre. E essa foi aberta e ninguém vai fechar, diz o Senhor. Esforcemos, meus amados irmãos, agora por esses dias, inauguração de igrejas no Mato Grosso, inauguração de igrejas em Águas Lindas em Goiás, inauguração de igreja em Naviraí, no Mato Grosso do Sul. E na medida que Deus vai preparando, a gente vai visitando as igrejas, visitando os nossos irmãos, e vendo o povo de Deus servindo a Deus com alegria. Só quero que vocês lembrem de uma coisa: vocês não estão sozinhos. E nem numa instituição falida. Você está servindo a Deus num lugar que respeita o próximo e que ama a Deus sobre todas as coisas. Não tem ancião mais velho, não tem ancião mais novo, não tem diácono mais velho, não tem diácono mais novo, não tem presente, não tem nada. Essa obra é governada pelo Espírito Santo de Deus. E é o Senhor que dá a diretriz de todas as coisas. É como a arca, qualquer um que puser a mão será fulminado, diz o Senhor. Então, amados, nessa última oração, peça a Deus para te encorajar com as armaduras celestiais. Peça a Deus para encorajar o teu coração com coisas boas. E peça: Senhor, revista-me da tua palavra, pois tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tu és como vinho, tu és uma bebida destilada. Quanto mais tempo passa, melhor você fica. E se o odre furar, eu ponho um novo. O Senhor te diz: eu estou te purificando, eu estou te separando para uma obra nova. E vai acontecer coisa boa na tua vida, diz o Senhor. Guardei a palavra, Deus seja louvado. Amém. Já vem orar por nós aqui, vamos buscar os nomes da turma. Já é 10 horas, né? 15 para 10, o Rogério faz um negócio pequenininho, né? Para ninguém ver a hora, né? Daí você pode ficar mais no curso aqui. Bem, aí você olha umas 2 horas, você demora para mudar. Aí você não está subindo. Vamos orar, irmãos, buscar em Deus esse conhecimento da palavra e pedir ao Senhor para nos encher da sua graça, tá bom? Ajoelhados, oremos a Deus no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo, glória a Jesus. Soberano Deus e Pai nosso que estás no céu, por Cristo Jesus, curvados nós estamos diante da tua presença, Senhor, dando graça por esse dia, Senhor, pelo amanhecer, pelo entardecer, Senhor, pelo manifestar da sua glória, que nos trouxe dentro da tua casa, Senhor, e que dentro do caminho, abrindo nossos veículos, aleluia, vinha em nós a expectativa de como estaria a tua casa. Graça nós te damos, Senhor, que a cada quilômetro percorrido, Senhor, a cada passo dado, o sentimento e a vontade de estar na tua casa e aumentando dentro do nosso ser, aleluia, e ao passarmos com o nosso veículo, Senhor, aleluia, à frente dessa igreja, contemplamos a beleza e a formosura, aleluia, adentramos e fomos contemplando os detalhes, Senhor, e a beleza e a formosura que aqui está, mas sobre todas as coisas, Senhor, nós te damos graça, porque o teu Espírito Santo já fez morada nesse lugar. Ali quando cruzamos a porta, Ele já nos abraçou, aleluia, já sentimos arrepio na nossa carne, aleluia, força para nós adorarmos já brotou em nós, aleluia, força para dar glória, já cantamos, já tocamos com alegria, e com a confirmação do teu Espírito Santo, aleluia, os teus filhos confirmou que o fruto, aleluia, que tu nos deste, contemplástemos um milagre, aleluia, graça nós te damos, Senhor, aleluia, porque fomos envolvidos na tua glória, e do alto do céu tu mandaste a tua palavra, aleluia, revigorando a nossa alma, enchendo o nosso espírito de ânimo, estamos saindo daqui, crente diante da tua presença, ó Deus,
Pai Santo, aleluia, assim como o dano do templo,